Os irmãos abram suas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8. Quero, enquanto os irmãos estão procurando aí nas suas Bíblias, agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez ministrar a sua palavra, agradecer ao meu pastor pela oportunidade de estar nessa noite ministrando a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a todos nessa noite. Podemos ler? Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama a sunamita. E chamando-o a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela disse: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de se fazer, pois, por ela? Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que ele disse: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo que Eliseu lhe dissera. Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor. Meus queridos irmãos, o tema que está proposto para tratarmos nessa noite é sobre provisão. Sobre provisão. E uma coisa nós precisamos entender antes de adentrar na história da sunamita. O que é provisão? Se nós olharmos a questão de provisão, está lá no dicionário. Ato de prover, abastecer ou conceder alguma coisa que é necessária a alguém. Mas quando falamos de providência de Deus, a provisão de Deus, é Deus manifestar por seu amor e a sua graça, a sua soberania e vontade para conceder aos que Ele ama aquilo que eles necessitam. Então, quando nós procuramos a provisão de Deus, a certeza que nós temos é que o poder, a soberania e a autoridade dele se manifestará ao meu e ao seu favor, porque Ele é o nosso Deus. E é importante nós entendermos quem nós somos e quem Ele é. Quando nós vamos para o livro do Êxodo, ele diz para Moisés, quando Moisés pergunta: Senhor, quem é que eu vou dizer que me enviou? E ele diz: diga ao meu povo que o eu sou te enviou. Quando nós observamos esse termo, eu sou, Deus está fazendo uma colocação e dizendo que ele não pode revelar o nome dele porque é algo tão completo,
tremendo que ele só pode fazer a colocação que ele é. Ele não era e nem será. Ele é. E ele diz, eu sou. E a partir dali começa a manifestação daquele que é. Aí a manifestação daquele que é o Jeová Rafá, que é aquele que cura. É o Jeová Shalom, que é aquele que traz paz ao que está atribulado. É o Jeová Nissi, que é a bandeira de vitória para aquele que está na luta. E é o Jeová Jireh, que vai determinar e prover a necessidade daquele que o ama. Então, dentro dessa perspectiva, ele está dizendo o seguinte, eu sou aquilo que o meu povo precisar que eu seja. Então, determinada situação que o povo passava, ele se manifestava naquela condição que era a necessidade do povo. Esse termo, eu sou, só vai ser usado depois em João, que é quando Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, toda a completude da provisão, da cura, da vitória, da paz, está em Cristo Jesus. Porque Ele é aquele que guarda no caminho e sustenta, Ele é aquele que nos leva na verdade e Ele é aquele que nos promove a vida. Quando nós entendemos essa realidade, a gente tem que começar a pensar então quem nós somos. Nós já sabemos que o nosso Deus é todo-poderoso. Para Ele não há nada impossível. Mas como é que nós vamos alcançar a provisão de Deus? E é aí que eu comecei a analisar a vida da sunamita. E depois de analisar a sabedoria desta mulher, eu fui entender por que ela era do jeito que ela é. Olhando da onde ela veio. Se nós formos ao segundo livro das crônicas, primeiro livro das crônicas, capítulo 12, 32, vai dizer que a tribo de Issacar era uma tribo que tinha algo diferenciado das outras tribos. Na tribo de Issacar existiam homens que conheciam a ciência dos tempos para saber o que Israel deveria fazer. Ou seja, eles conseguiam determinar, entender, discernir qual eram os tempos que eles viviam. Porque nós temos que entender o tempo da oportunidade. O tempo que se abre a porta da provisão. E aí, quando eu olho para a sunamita, ela era da tribo de Issacar. E por isso que ela tinha a condição de discernir os tempos que ela tinha nesse texto. E aí você me pergunta, tá bom, pastor, mas o que é que a gente tem a ver com a sunamita? Nós não somos da tribo de Issacar, mas nós somos da tribo de Jesus. Nós somos a igreja do Senhor. Em Efésios 1,17 diz que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, pelo seu conhecimento, Ele nos dá espírito de sabedoria e revelação. 1 João, capítulo 2, 20, vai dizer, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Então nós não andamos guiados pela vista, mas nós andamos guiados pela fé. Aonde ninguém consegue enxergar nada, nós que somos dele, enxergamos a provisão de Deus. Nós vamos ver que a sunamita, ela começa a desenvolver um discernimento muito interessante, que ela vê Eliseu andando, passando, e ela diz, este homem é um santo homem de Deus. Marido, façamos para ele um quarto. No tempo de Abraão, Abraão conversava com a manifestação teofânica de Deus e Deus falou que ia dar um filho a ele. No tempo da sunamita, a manifestação de Deus na face da terra era pela vida do profeta. Então, colocar o profeta dentro de casa era estreitar relacionamento com Deus.
E ela entendeu que quanto mais perto Eliseu estivesse dela, mais a presença de Deus encheria a sua casa. E aonde tem presença de Deus, tem manifestação da sua glória. Então, nos nossos dias, estar buscando intimidade com Deus não é ir atrás do profeta, mas é entrar no quarto secreto, fechar a porta, colocar de joelho, e o Deus que vem em secreto, Ele ouve a minha e a sua oração, e Ele manifesta a sua glória com provisão na tua casa. Primeiro discernimento, buscar intimidade com Deus, aproximar-se de Deus, estreitar relacionamento com Deus. Porque se eu não estreito relacionamento com Deus, eu não consigo ter experiências com Deus. Se eu não estreito relacionamento com Deus, eu não consigo ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Abraão, em todo local que ele passava, ele erigia um altar. E este altar era um altar de adoração. Quando ele estava fraco, quando ele estava desanimado, quando ele estava desesperançoso, Deus vinha até ele, se manifestava e Deus novamente certificava a ele que a promessa estava de pé. Com a sunamita não foi diferente, não foi Deus, na sua teofania, que falou com ela, mas foi Eliseu que disse: o que é que ela tem falta? Geazi falou: ela não tem filho e o marido é velho. É interessante isso. Porque quando ele fala para ela, daqui a 1 ano, você estará segurando um filho. Ela fala: Senhor, não minta para a tua serva. Entenda bem, não é que ela não quisesse o filho. A questão é que ela estava acomodada em não ter. Ela se acostumou com aquela situação. Quando ele dispara a palavra profética para ela, renasce o sonho. Aquilo que ela queria e que ela já tinha se acomodado, ficado de lado, achando que não teria mais, a voz de Deus ecoa na sua casa e ela agarra com unhas e dentes aquela palavra. Só que entenda bem, 1 ano, faz a conta comigo, 1 ano, 12 meses. Gestação de um filho, 9 meses. Se é 1 ano para 9 meses, tem 3 meses. 3 meses que a palavra foi proferida, mas que ela não viu nada. Qual era a grande sabedoria aqui de discernir os tempos? Era tempo de andar segundo a palavra profética que foi proferida e não olhar para as circunstâncias visíveis. Ela, durante 3 meses, não teve enjoo, não teve nenhuma mudança no corpo, não teve nenhuma situação que parecesse que tinha acontecido alguma coisa, mas quando ela olhava, ela dizia: eu creio que a palavra de Deus é fiel. Eu creio que a palavra do Senhor não volta vazia. Eu creio que a palavra do Senhor se realizará na minha vida, porque Deus é Deus que antes que houvesse o dia, Ele já era, e operando Ele, ninguém pode impedir. Então você, no início do mês, meu Deus, o pastor colocou esta campanha e você está desde o primeiro domingo aqui. A palavra foi proferida no primeiro domingo. Passou o segundo, passou o terceiro, você ainda não está vendo nada, mas entenda, existe um tempo da palavra liberada até o cumprimento da palavra, mas Deus não erra endereço. Se Ele falou que a palavra é para a tua vida, Ele realizará, porque hoje é o dia que a porta da provisão está aberta para ti neste lugar.
Nebandai lamanto núbia. Aleluia. Irmãos, nosso irmão que me antecedeu aqui falou de vários milagres. Eu estava ali sentado, e o Espírito de Deus falava assim, tem gente que ouve, depois assim, mas foi com ele. Mas isso é na vida dele. Deus é com ele. Deus é contigo. Deus opera na tua vida. Mas é necessário você entender que a porta da provisão está aberta nesta noite para a tua vida. Aquela mulher segura 1 ano depois a criança no colo. Se cumpre a palavra. Abraão também, depois do tempo que ele falou que Sara teria, também pegou o menino no colo. As histórias, de uma certa forma, estão entrelaçadas. E chega um momento que o menino vai com o pai para o campo. E lá ele grita, ai minha cabeça! Vai para casa, passa mal e morre. Segundo momento de discernimento de tempo. Aquela mulher, diante daquela situação, ela discerniu que era tempo de subir o monte para buscar Deus e não de ir até o seu marido para reclamar porque levou o filho para o campo. Se a gente quiser a vitória, a gente não tem que procurar culpados. A gente não tem que procurar acusar ninguém pelo que aconteceu. A gente tem que simplesmente subir ao monte e procurar aquele que tem poder para resolver o problema. Você veio no primeiro domingo e o teu monte foi aqui em Caetés. Segundo domingo e o teu monte foi aqui. Terceiro domingo o teu monte foi aqui. Você está aqui hoje. E entenda bem, hoje é o dia de tu encontrar a tua resposta no monte que tu está subindo. Não importa se é Moriá ou se é Carmelo. O que importa é que Deus ainda opera. Quando ela chega ali, e aí eu passei um tempo para poder entender isso. Por que o menino morreu? E a minha questão com Deus era, mas o Senhor deu o menino depois morre. Tem situações, irmãos, entenda o que eu vou te dizer. Tem situações que a sua provisão vai alcançar e beneficiar outras pessoas. E eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer. Quando ela sai ao encontro de Eliseu, Eliseu está no Monte Carmelo. Quando ela narra para Eliseu o que aconteceu, Eliseu fala assim, Geazi, pega o meu bordão e vai até lá e coloca sobre o menino. Aquela mulher olha e diz assim, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei e só sairei daqui se for contigo. Por um tempo eu fiquei questionando esse texto. Só que o que acontece? Qual é o profeta que está bem, espiritualmente, emocionalmente, e que vai terceirizar a missão? E que vai mandar alguém no lugar dele? A unção não foi para Geazi. E a unção não foi para o bordão. A unção de Deus dobrada foi para Eliseu. E Eliseu não podia mandar ninguém no lugar dele. Quem tinha que ir era ele. Entenda bem o que eu vou dizer agora. Nesta noite tem uma porta de reposicionamento. Pessoas que antes estavam na presença de Deus e que saíram por algum motivo. É noite que a porta está aberta para você retornar.
Deus ainda tem propósito com a tua vida. Deus não desistiu de você. Ainda que outras pessoas falem que para você não tem jeito, que você é alguém que é um zero à esquerda, a cruz foi enfrentada pela tua vida. Ao terceiro dia ele ressuscitou para que tu tenha vida e vida com abundância. Volta para Deus hoje. Existe uma porta de provisão, de reposicionamento. Para você que antes pregava, não prega mais. Para você que antes orava e não ora mais. Para você que antes fazia as coisas em nome de Deus e não faz mais. Para você que está estagnado, está parado, está de lado, está achando que está tudo tranquilo, que está tudo normal. Não está não. Deus te ungiu e a unção dele não pode ser tirada. E ele quer te usar com poder e autoridade. Então se coloca na posição, porque nessa noite é uma noite que Deus vai renovar a posição contigo e a unção que ele deu sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a mulher diz, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Sabe quem foi que falou isso? Eliseu para Elias. Quando Elias dizia assim, fica aqui que eu vou para Betel. Ele, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Quando ela dá essa mensagem para Eliseu, dá um start na cabeça dele. E ele diz, não posso mandar Geazi. Não posso mandar o bordão. Porque quem pediu a unção dobrada fui eu. O menino está morto. E a unção dobrada diz que aquilo que Elias fez eu faria dobrado. E em 1 Reis 17, o filho da viúva de Sarepta morreu. E Elias ressuscitou o menino. Então Deus está dizendo para Eliseu o seguinte, Eliseu, não terceiriza a unção que eu te dei, porque eu estou te levando lá, para que você ressuscite o menino, porque assim como foi com Elias, assim deve ser contigo, para que o meu nome seja glorificado através da tua vida. Então não deixe de lado o que Deus te deu. Talvez você está procurando a provisão, e talvez a provisão é, Senhor, eu já fui assim, eu já fui assado. Quando eu orava, tu curava. Quando eu colocava a mão, tu ressuscitava. Quando eu orava no meu quarto, tu intercedia até em outras nações. Tu se movia e tu trazia libertação. E agora eu estou aqui, não sei, falaram uma palavra para mim, fizeram alguma coisa, eu estou aqui quieto, não quero mais fazer nada. Você não tem que querer fazer alguma coisa, você só tem que se deixar ser usado por Deus, porque Ele te levantou para isso. Então deixa tudo de lado, se levanta, ergue a cabeça, porque nessa noite tem unção de renovo para a tua vida. Porque não teve do Carmelo para a casa da Sunamita, não teve só ressurreição. Teve ressurreição como provisão, mas teve renovo do profeta. Nessa noite tem restituição? Tem, mas tem renovo de profeta também. Deus está neste lugar para te renovar. Deus está neste lugar para te curar. Porque tem gente que diz assim, como é que eu vou orar para alguém, curar alguém, se eu estou doente? E quem disse que você precisa estar ação para que Deus possa te usar e curar alguém? E quem disse, porque a Bíblia diz que Deus faz muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos pela sua bondade. E quem disse que a tua cura não pode vir na hora que você estiver com a mão em alguém e o poder de Deus se manifestar lá e cá? Agora eu tenho que me colocar na posição.
Porque o nosso Deus, meus amados irmãos, Ele é um Deus de provisão e de precisão. Eu quero encerrar contando um testemunho para a gente orar. Aconteceu algo comigo em 2021. Eu estava pensando essa semana, como é que eu vou encerrar essa mensagem? E eu recebi uma mensagem no celular de uma pessoa. Eu falei, meu Deus, era o que eu estava esperando para poder encerrar a mensagem. Essa pessoa, um jovem, aqui da nossa igreja, em 2021 eu estava na casa da minha sobrinha. E aí ele ligando o telefone, tocando insistentemente, e telefone que eu não conheço, dependendo do lugar, eu não atendo. Só que estava insistindo muito aquele telefonema. E eu resolvi atender. Quando eu atendi, ele falou assim, pastor, eu queria falar com o senhor, estou meio sem jeito, porque eu estou passando uma situação difícil e conversei com alguém da mocidade e pediram para eu ligar para o senhor, que talvez o senhor fosse a melhor pessoa para eu conversar. E aí começou a narrar uma situação. Só que nisso ele começou a chorar muito. E aí ele falou assim, para mim a minha vida não tem mais sentido nenhum. Eu não sei nem se vale a pena eu continuar vivo. Aí aquilo me preocupou. Eu falei, rapaz, eu não tenho como, eu estou muito distante de você, eu não tenho como falar contigo. Mas vamos fazer um negócio? Eu acredito num Deus que eu vou orar daqui e a mão dele vai te atingir aí. E você não vai mais ficar com esse pensamento de suicídio. Tu crê? Eu creio. Orei. E marquei com ele um dia para vir aqui na igreja conversar com ele. E aqui na igreja conversamos. E ele estava muito deprimido. Questão emocional. Se achando inferior. Não conseguia arrumar uma namorada. E isso estava causando nele um transtorno de ansiedade muito forte. E já partindo para a síndrome do pânico. Porque ele chegava no trabalho, não dava 10 minutos, ele entrava num desespero e voltava para casa. E estava a ponto de perder o trabalho, o emprego. E eu conversei com ele aqui, conversei muito tempo com ele. E falei com ele, rapaz, olha só. Eu sei que questões psicológicas, existem psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, eu sei disso, eu sei bem disso. Eu não sou leigo em relação a isso. Mas eu também creio muito no poder de Deus. Então o que eu digo para você é o seguinte, eu vou fazer algo aqui. Se não resolver, tu procura um psicanalista, um psicólogo. Mas eu vou fazer algo aqui contigo. E tem momentos na vida, irmãos, e os meus companheiros que estão aqui em cima sabem muito bem disso, que numa conversa a gente tem que ficar muito atento quando a gente fala alguma coisa, para saber se não é algo que é uma emoção do nosso coração, para tentar ajudar alguém, ou se é uma palavra profética para alguém. E no meio da conversa eu falei para ele, olha, daqui a 1 ano, você vai estar me apresentando uma moça e você vai estar totalmente curado disso aí que você está falando para mim. Vamos orar. Oramos. Passou o tempo, eu chegava aqui na igreja, via ele sentado aí. Não me procurou mais, para mim estava tranquilo. Aí depois de algum tempo ele me mandou um recado. Pastor, queria agradecer o senhor. Depois daquele dia que nós conversamos, eu chego no trabalho, se fizer hora extra, tiver que fazer hora extra, eu faço. Tudo que eu estava sentindo em relação àquilo terminou, acabou. Não sinto mais. Eu falei amém. Mas não esqueça o que eu te falei, tem 1 ano para acontecer. Passou o tempo. Semana passada eu estive aqui, dei uma catada na igreja, não vi. Mas como eu estou saindo muito para pregar, falei que assim, de repente eu vim e ele não veio. Aí essa semana, mensagem chega no meu celular. Ô pastor, estou entrando em contato com o senhor porque eu estava na igreja, e não era em Caetés, domingo, e o Espírito de Deus me incomodou de eu mandar uma mensagem para o senhor. Já era para eu ter feito há muito tempo.
e eu não fiz. O senhor lembra que a gente, em outubro de 2021, conversamos? Falei, lembro. 2021 de outubro até dezembro, aparentemente não aconteceu nada. Eu não conheci ninguém, não consegui resolver nada, mas aquela situação lá da ansiedade passou. E toda vez que eu ficava pensando muito naquilo, eu pensava assim, não, foi proferido sobre mim uma palavra profética. E eu vou me agarrar nessa palavra. Quando foi em agosto de 2022, eu conheci uma pessoa. Em outubro de 2022, nós decidimos ficar noivos. Domingo o senhor não me viu, eu falei que eu tinha vindo na igreja e tinha procurado ele. Ele falou, domingo o senhor não me viu na igreja, porque eu já estou construindo a minha casa em outro município. E aí eu estou indo para a igreja no outro município, que é para ficar mais perto para poder fazer a obra. E tudo que naquele dia eu procurei o Senhor, não estou sentindo mais nada na minha vida, eu só tenho alegria e gratidão a Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Porque durante um tempo, ele teve que andar segurando a palavra. Até se cumprir, ele foi pela palavra. Desde o início do mês, você está andando pela palavra. Mas agora eu quero te convidar a estar de pé e vamos orar, porque a porta de provisão está aberta nesse lugar. O Deus que operou em Sunem é o Deus que opera em Caetés. O Deus que operou há 3.000 anos é o Deus que opera. E o diácono Joabe falou aqui, é o nosso Deus que ainda opera nos dias de hoje. Então, se você acredita que a porta de provisão está aberta, sai do teu lugar correndo e vem até aqui para a gente orar. Isso é rápido, irmãos, que eu tenho que entregar o microfone. Se você que está entre nós está afastado da presença de Deus, hoje é a noite do teu retorno. Levanta aí a tua mão que eu quero te conhecer. Quero te abraçar. Quero te recepcionar. Tem alguém que está afastado da presença de Deus e que nessa noite quer retornar. Tem alguém que não entregou a sua vida ainda a Cristo e nessa noite quer entregar a sua vida a Cristo. Se tem, levanta a tua mão. Eu quero te conhecer, quero te abraçar. Quero orar por você. Tem nessa noite alguém que ainda não entregou a vida a Cristo ou que está afastado nessa noite, quer retornar para os caminhos do Senhor? Se tem, se manifeste para nós podermos te identificar e podermos orar por você. Se não tem, até o final do culto você pode tomar esta decisão. Porque entenda bem, não há nada mais forte do que o amor de Deus pela tua vida. A cocaína, o crack, a prostituição, qualquer outro tipo de escravidão, não é mais forte do que o amor de Deus sobre a tua vida. Então, se você nessa noite entendeu que Deus te ama e que Deus quer renovar a tua história, renovar a tua vida na presença dEle, vem até aqui e nós vamos orar por você. Mas é uma decisão sua. Vamos orar ao Senhor. Senhor bendito, Deus amado, Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença, ó Deus, estamos nessa noite, ó Deus da glória, porque Tu és o Senhor da provisão. Tu és o Deus, meu Pai bendito, que entra, Senhor, com providência naquilo que nós não temos condições, ó Pai, de realizar. Aí está o Teu povo, ó Deus, que diante do Teu altar se coloca na posição de dependência, de humildade, de busca, para que Tu, ó Pai bendito, possa operar o extraordinário, o sobrenatural
sobre a vida deles. Tu conhece cada causa, tu conhece cada situação, tu sabes, ó Deus, aonde é que tu tem que tocar nesta noite, ó Pai bendito. Tu sabes, Senhor, que eles estão aqui em sinceridade diante da tua presença. Então, nesta hora, ó Jeová Rafá, que tu possa entrar com providência de cura, entra com providência, e que toda enfermidade seja retirada desses corpos, que seja jogada por terra, que seja restaurada a saúde, em nome de Jesus. Oh, Jeová Nissi, que nesta noite, aqueles que estão com batalhas dentro dos seus lares, que estão com batalhas dentro do seu trabalho, que estão com batalhas internas, ó Pai, com crise de identidade, que nesta noite o Senhor, que é a nossa bandeira, possa realizar uma grande obra, conceder a vitória, e que eles possam te glorificar, Senhor, porque Tu és o Deus que nos garante a vitória. Senhor, Tu és o nosso Jeová Shalom. Ramandeka sou de rebedegandai. Rabandai namantu nubi narrasuri andecomanai. Senhor, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão, ó Pai, atribulados, mas não derrotados, Senhor. Aqueles que não conseguem dormir, aqueles que colocam a cabeça no travesseiro, ó Pai, e parece que a mente, meu Deus bendito, não para de trabalhar. Esta noite, Senhor, tem uma porta de paz para essas vidas, para que eles possam, Senhor, ter concedido a eles a paz que excede todo entendimento, e que o Teu nome venha a ser glorificado por isso. Ó Jesus soberano, Tu és aquele que era, que é e que será eternamente. Tu és aquele, meu Pai bendito, que não há sombra de variação. Então é no Teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos nesta hora, e que toda necessidade, que toda porta de provisão, seja ela financeira, seja ela na área emocional, seja ela na saúde, seja ela na família, que Tu venha, ó Pai, entrar com providência nesta noite. A Tua igreja ora a Ti, e nesta noite nós decretamos que a provisão é dada em nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. E a igreja que acredita e confirma diz: